Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu agradeço sua companhia e audiência. E olha que notícia boa: 7 em cada 10 cidades do estado de São Paulo, 72%, não apresentaram mortes por Covid-19 na última semana. O estado tem 645 municípios, dos quais 467 não apresentaram mortes por Covid-19 recentemente. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, essa queda no número de mortes é resultado do avanço da vacinação. Até este momento, cerca de 60% da população do estado já completou o esquema vacinal, ou seja, tomou a dose única da vacina da Janssen ou as 2 doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. Em setembro, o estado paulista começou a aplicação da 3ª dose ou dose de reforço em idosos acima de 60 anos. Já nesta semana, o estado deu início à aplicação da 3ª dose para profissionais da área de saúde. A 3ª dose tem sido aplicada nos grupos de maior risco para a doença, já que há uma queda na proteção das vacinas após 6 meses da aplicação. A dose de reforço para pessoas com 70 anos ou mais também já está disponível. Mas para não pegar fila à toa no posto de saúde, é importante verificar a data que o idoso tomou a 2ª dose ou dose única. Isso porque é preciso ter um intervalo de 6 meses entre as aplicações. Filas, carteirinha de vacinação nas mãos e paciência. Idosos acima de 70 anos já podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Só que tem um detalhe importante que muita gente está esquecendo. Para levar a picadinha no braço, é preciso ter completado o ciclo vacinal há pelo menos 6 meses. Dona Sônia tomou a 2ª dose em abril e sabe da importância da imunização. Tenho a impressão que isso vai acabar sendo uma vacina periódica, que nem a da gripe ou várias outras. Quanto maior a imunização, melhor para a saúde pública, para a população toda, né? Segundo esse infectologista, estudos têm mostrado que a proteção da vacina diminuiu após 6 meses. Por isso, é importante que idosos e pessoas do grupo de risco tomem o reforço. No Brasil e aqui particularmente no Distrito Federal, nós está circulando a variante Delta. Essa variante é 40% mais transmissível do que o coronavírus original, sobretudo em ambientes fechados, aglomerados e sem ventilação. Usar máscara, cobrir nariz e boca, evitar aglomerações, manter o distanciamento físico e, sobretudo, higienização das mãos. A pandemia afetou a saúde mental de muita gente e os jovens estão entre as principais vítimas. Eles merecem atenção e cuidados especiais neste momento. Foi na virada do ano, precisamente no dia 1º de janeiro de 2021, que a técnica de enfermagem Ládina Silva percebeu que o filho não tinha só depressão. É que, além do choro sem motivo, o jovem de 14 anos começou a mudar seus hábitos e passou a utilizar camisas de manga longa para esconder os danos no corpo, devido à automutilação. Sempre dizia que queria morrer, que não gostava de viver. Aí eu notava que tinha essa depressão, aí eu perguntava por quê. A situação acendeu um sinal de alerta para a Ládina, que agora está mais atenta às mudanças de comportamento dos filhos. Esta psicóloga explica que a ansiedade, a tristeza intensa e até a irritabilidade sem motivo aparente são alguns dos sinais que merecem atenção. Alterações no sono, alterações no apetite, isolamento social. Além de identificar o sofrimento emocional e procurar ajuda especializada, é importante pôr em prática estratégias de enfrentamento para lidar com os pensamentos negativos, como incentivar crianças e adolescentes a fazer exercícios físicos, ouvir músicas, utilizar técnicas de respiração para relaxar, ler bons livros e fortalecer os vínculos com família e amigos. Para ajudar nessa prevenção ao suicídio e cuidar da saúde mental do público jovem, a cidade de Fortaleza conta com o Núcleo de Atenção à Infância e Adolescência do Hospital de Saúde Mental de Messejana, um equipamento de saúde pública estadual que funciona 24 horas por dia, acolhendo casos graves de pacientes de todo o Ceará. O NAIA oferece atendimento gratuito para crianças e adolescentes a partir dos 3 anos de idade, que tenham
algum tipo de transtorno psiquiátrico. Mas para ser atendido aqui, é necessário que este público passe primeiro pela atenção primária, onde serão encaminhados pelo médico. É por isso que é tão importante essa identificação do problema lá nas escolas, né, nas instituições, na comunidade. É o primeiro passo, né, assim, para prevenir o problema. É no NAIA que o filho da Ládina é acompanhado e ela é só gratidão. Aqui é um ótimo, por eu trabalhar no hospital e conhecer o trabalho, eu conheço e sei que o trabalho daqui é um dos melhores trabalhos que tem. A Agência Europeia de Medicamentos afirmou que as doses de reforço da vacina da Pfizer-BioNTech fornecem um nível muito mais alto de anticorpos contra a Covid-19 do que o observado logo após a segunda dose. Um outro estudo publicado na The Lancet informou que o imunizante americano mantém sua eficácia de 90% contra os riscos de hospitalização por ao menos 6 meses. A Agência Europeia de Medicamentos anunciou que as doses de reforço da vacina da Pfizer-BioNTech podem ser administradas a todas as pessoas com mais de 18 anos. O órgão também informou que as doses de reforço do imunizante fornecem um alto nível de anticorpos contra a doença. O comitê concluiu que a administração de uma dose de reforço a pessoas com 18 anos ou mais, pelo menos 6 meses após a segunda dose, é segura e fornece um aumento acentuado na quantidade de anticorpos produzidos para um nível muito mais alto do que o observado logo após uma segunda dose. Um estudo publicado também nesta terça-feira pela The Lancet já havia confirmado que 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech são eficazes na prevenção da hospitalização por todas as variantes do novo coronavírus por ao menos 6 meses. Dados médicos obtidos a partir do acompanhamento de milhões de pessoas nos Estados Unidos permitiram concluir que a eficácia da vacina contra os riscos de infecção diminui ao longo do tempo, de 88% no mês seguinte à segunda dose para 44% após 6 meses. Mas o imunizante do laboratório BioNTech mantém sua eficácia de 90% contra os riscos de hospitalização por Covid-19 por ao menos 6 meses. Os dados confirmam os resultados de estimativas anteriores do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças, principal agência federal de saúde pública americana, e do Ministério da Saúde de Israel. A indústria criativa ganhou força durante a pandemia. Este setor tem ganhado cada vez mais espaço na economia, impulsionado principalmente pelos microempreendedores. Hoje eu sei. No estúdio de gravação, Marília canta Juju e Lelê Sunshine, mas foi o Lucas quem compôs. O cantor mineiro teve uma reviravolta na carreira com a pandemia do coronavírus. Longe dos palcos e das aglomerações dos eventos, o artista buscou inspiração na sua caixinha criativa. E entre lives e a criação de conteúdo para as redes sociais, nasceu o Inspira Songs, um negócio novo e exclusivo de músicas personalizadas por encomenda. É um projeto que me fez ressuscitar, renascer e reacreditar na minha virtude como compositor, como músico, que foi no Dia das Mães de 2020, uma semana antes. Eu lembrei que eu sempre fiz músicas personalizadas, mas era um hobby. Eu dava de presente para um familiar, para um amigo, e de repente eu falei, poxa, eu vou transformar isso num negócio. E aí eu soltei na rede, e aí foi uma loucura, que eu tive que fazer 31 músicas na primeira semana para o Dia das Mães. Todo esse processo requer muita imaginação e imersão. Para que a obra seja a mais real possível, Lucas pede aos clientes que respondam um formulário com informações pessoais e do cotidiano daquela pessoa. Assim, com um caderno de composições na mesa, ele consegue traduzir esses sentimentos e mergulhar na memória afetiva para compor. A gente tem uma tendência a acreditar que a gente é de um jeito e se emoldurar desse jeito, e mudar é doído. Porque você acredita que é de um jeito e acredita que as pessoas te veem de um jeito. Então mudar significa, bom, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Não é exatamente o que é que eu vou pensar de mim mesmo. E aí foi conversando com um grande amigo meu, que há 5 anos atrás tinha mudado para o mundo digital. Ele falou, Lucas,
Você está colocando o seu trabalho à disposição do mundo. Não tenha vergonha de nada, vai com tudo, meu amigo, é você que paga as suas contas. Atividades como a do Lucas fazem parte de uma economia que vem crescendo em todo o mundo. A chamada indústria criativa engloba negócios e empreendedores que usam da inventividade e da tecnologia como matérias-primas na criação, produção e distribuição de bens ou serviços. E ela está cada vez mais próximo de nós, ao abrir o catálogo de um streaming de filmes, por exemplo. Aqui, você pode navegar usando um controle, mouse ou simplesmente tocando a tela para escolher o que assistir entre as milhares de opções. Além de melhorar a experiência do consumidor, a economia criativa é responsável por empregar diretamente mais de 450 mil pessoas em Minas Gerais. Entre abril de 2020 e junho deste ano, o número de registro de microempreendedores individuais do setor criativo aumentou 17%. As maiores formalizações de mês foram no audiovisual, mercado editorial, cultura, música, games e no entretenimento. Por outro lado, a quantidade de micro e pequenas empresas do setor recuou 3% de acordo com o Sebrae Minas. Um aumento de 17% de MEI e uma queda de 3% de MPE. No entanto, esse aumento de 17% não significa, não traduz que tem uma melhora no setor. Porque a gente teve uma perda de postos de trabalho com fechamento de MPE e, com isso, a necessidade de abrir como MEI. Isso não é uma melhora, não significa que está tudo bem, muito pelo contrário. O setor precisa ainda de um trabalho, um entendimento, uma posição diferente, né, junto às políticas públicas de desenvolvimento. Precisa ser visto de uma forma melhor, né, mais efetiva. O Boletim Coronavírus está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!